Vamos lá. Então, o argumento central no livro Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour, é que a modernidade esconde duas práticas muito diferentes, que elas parecem ser contraditórias, mas elas são sempre mobilizadas ao mesmo tempo, né? O ponto de partida da modernidade é a separação entre natureza e cultura. Cultura entendida também como sociedade. Ou seja, como se natureza e cultura fossem duas ontologias diferentes. A natureza, ela é concebida como o quadro material, o ambiente, por isso a palavra meio, meio ambiente, o ambiente da existência humana. Nesse sentido preciso, ela é transcendental, transcendental à sociedade, transcendental ao homem, e percebida como infinita. Um fundo universal, um fundo inesgotável, onde o homem pode, e eu estou sendo aqui quase literal, sacar à vontade e lançar seus rejeitos, que ela vai continuar inerte. Isso é um ponto importante. Nenhuma cosmovisão, além da ocidental, acha que existe a natureza como um quadro fixo, praticamente inanimado, né, que é uma espécie de palco para que o homem exerça o papel central. Isso já deixa muito claro, né, o papel do homem na cosmovisão ocidental. Ele é o centro do palco. A natureza é mais ou menos a figuração. Logo, essa é uma ontologia, fica meio ridículo, mas é uma ontologia naturalista, né? A natureza é um objeto, ela é inerte, ela é uma espécie da coisa em si. E aí é que entra a outra ontologia. E, portanto, no limite, a posição é predominantemente dualista. Cultura, sociedade. Aí nós estamos num outro registro, né? Porque exatamente existe uma natureza que é universal, como é um ambiente, brotam culturas singulares, múltiplas culturas, com línguas, costumes e hábitos particulares. Essas particularidades, num certo sentido, dependem desse fundo universal que é a natureza. Por isso que a questão clássica ocidental é quando é que se passa da natureza para a cultura. Ou dito de outro modo, como é que o homem natural vira um homem social? Como é que aquele homem indiferenciável dos animais vira um indivíduo, vira um ser singular? Só dá para pensar desse jeito dentro dessa ontologia. Nesse sentido, a natureza é uma externalidade. Ela é externa ao homem. O que interessa, na verdade, é a agência interna do homem, e isso os economistas depois vão traduzir também com a ideia de externalidade. O movimento básico, então, da modernidade à primeira vista é um movimento ou um procedimento de purificação. Separar o social do natural. Separar as duas ontologias. A ontologia naturalista e uma ontologia mais construtivista, digamos assim, ou o humano e o não humano como instâncias separadas. É por aí que o Latour vai, na verdade, primeiro ele vai negar uma série de definições do que é o moderno. Primeiro ponto, a ênfase ou a base da modernidade não deve ser a ideia da invenção do humanismo. Não deve ser baseada ou indexada à irrupção das ciências. E também não deve ser entendida como laicização da sociedade ou mecanização do mundo. O que ele está chamando de moderno é o procedimento de tornar invisível o eterno trabalho de mediação que constrói híbridos homem-natureza. Porque você fez uma separação que é espúria no limite, os híbridos nunca param de proliferar. Você nega o híbrido, mas a constituição do real é composta por isso. Não existe o homem fora da técnica. Não existe o homem fora do meio. Não existe o homem fora da sua teia de relações que articula indivíduos, coisas, outros entes, inclusive substâncias e entidades não materiais. Essa que é a questão. Isso nunca existiu. Esse processo de separação gera uma inflação dos híbridos. E esse é o grande problema da modernidade. Porque você separou a princípio, e essa separação é espúria, ela não é correta, ela vai produzir uma multiplicidade de hibridismos e isso vai chegar um momento em que se torna, digamos assim, inoperável.
Chegamos a um ponto onde é possível conectar essa discussão com o vídeo anterior, aquele do contexto. O contexto de 89, fim da história e tudo mais. O que vai dizer o Latour, e isso é uma coisa muito interessante, especialmente num livro escrito no calor dos acontecimentos. Ele vai dizer o seguinte: o ano Mirabilis de 1989, o ano miraculoso de 1989, marcou, na verdade, o quê? A ideia de que aquela noção de uma natureza ilimitada começa a desaparecer. Começou a ficar claro nessa data algo que já tinha sido anunciado depois de 68, de que, na verdade, a natureza não é inerte, ela não é uma mera externalidade. O homem não pode sacar o que ele quiser. Esse movimento, na verdade, a construção da sociedade moderna se baseou não só na exploração do homem sobre o homem, mas na exploração do homem sobre a natureza, fundamentalmente em cima da exploração sistemática de combustíveis fósseis, que dava a ilusão, nesse ponto eu concordo absolutamente com ele, a ilusão de que o sistema industrial é endógeno, quando na realidade ele nunca deixou de ser um sistema fortemente entrópico, de consumo de energias, né, energias planetárias, energias fósseis, acumuladas em milênios, que ele já nunca contribuiu para produzir. É mais ou menos o seguinte: ele saca de um fundo que ele não compôs e joga os rejeitos como uma externalidade negativa nesse mesmo fundo. Então começou a ficar claro que o sistema era extremamente parasitário. Nesse sentido, foi uma vitória de Pirro, né? Uma vitória pirrônica do que vai acontecer em 89. Se a natureza infinita desaparece, o dualismo constitutivo da modernidade começa a entrar em crise. E essa crise é o eixo da percepção de que existe uma sociedade pós-moderna ou algo do gênero. Essa ideia, né, é que ele vai criticar. Não pode haver uma sociedade pós-moderna, já que nós nunca fomos modernos, porque a modernidade foi um engodo desde o início. Esse é o ponto que a gente vai discutir no próximo vídeo.